Leitura inicial. Convido inclusive as crianças a ficarem ligadinhas com o Senhor. Jesus continua batizando a criança com o Espírito Santo e com fogo, né, irmãos? O Senhor continua renovando a sua igreja, o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. 6. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz voltar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta, levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Senhor, muito obrigada pelo privilégio de estar na tua casa, pela vida dos teus filhos que venceram obstáculos e conseguiram chegar aqui. Ó Senhor, tu sabes a motivação que nos trouxe nessa noite neste lugar. Precisamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Senhor, precisamos ser direcionados pelo teu Espírito Santo. Temos necessidade de aprender mais contigo, Senhor, que é manso, que é humilde de coração, é a forma de encontrar descanso para as nossas almas. Os dias são maus, são terríveis, são perversos, Senhor, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Ti, e nós Te louvamos pela Tua palavra que alegra o nosso coração. Agora, Senhor, continua falando, dirigindo, guiando, fortalecendo o Teu povo por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos assim, Deus, Te louvamos e agradecemos. Amém, graças a Deus. Amém, igreja do Senhor, senta do Senhor. Irmãos, começamos na quinta-feira passada a falar sobre oração, não tivemos tempo de concluir. Na verdade, se nós passássemos um mês falando sobre oração, teríamos muito o que falar, não é, irmãos? Orar, falamos na nossa reunião anterior, dizer de boca fechada quando dobramos o joelho, que somos limitados e que precisamos dele. Tem um testemunho antigo de um pastor, que ele estava passando por uma situação muito difícil na igreja, né? E ele já não sabia mais o que fazer, a igreja limitada com muitos problemas, e ele disse que saiu para andar um pouco, pensar, meditar, e quando ele é abordado por um jovem, né, engraxate, que diz: o senhor me permite trabalhar no seu sapato, né? E ele olha e não vê tanta necessidade, mas sente no coração de ajudar o garoto, né? E diz: sim, pode fazer o serviço, sim. Quando ele olha, o garoto está de joelho dobrado, fazendo, né, o serviço de engraxar o sapato. E ele diz: não, meu filho, o pastor fica incomodado de ver o garoto de joelho na presença dele e diz: não, meu filho, não se ajoelhe não, mude a posição. E ele diz que o pastor conta o testemunho, diz que ouviu Deus falando com ele através da boca daquele engraxate, dizendo: de joelho é melhor. E ele diz que quando o engraxate olhou nos olhos do pastor e disse: de joelho é melhor, ele entendeu que o segredo para resolver aquele problema era se prostrar diante do Senhor. E para Sagrada Deus que nós devemos, em algumas circunstâncias, colocar o nosso rosto no pó para ver se ainda há esperança, né, irmãos? Ou seja, situações extremamente adversas, a solução é o quê? É orar, é clamar ao Senhor, é buscar a presença do Senhor. Não tem outro jeito, viu, irmãos? É clamar a Ele mesmo, buscar
23 e 24, Evangelho de João, capítulo 16. Glórias ao Senhor Jesus. Quando nós descobrimos o segredo da oração, irmãos, nós vamos buscar mais a presença do Senhor, não é? Glórias ao Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, estou já chegando lá. Glória a Deus. Versículos 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedirdes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, ou seja, ele tem autoridade no céu, na terra. Por isso aquele centurião romano dizia: Senhor, basta uma palavra tua, né? E com certeza eu receberei. Marcos capítulo 11, versículo 24. Glórias ao Senhor Jesus. Como deve ser esse pedido, essa oração, né? Marcos capítulo 11, versículo 24. Glórias ao Senhor Jesus. Glória ao Rei. O Senhor é muito bom. Glórias a Jesus. Encontraram, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Estou em Lucas. Pastor sabe de qual, pastor? Pastor sabe esses versículos tudo de qual é salteado, tá, irmãos? Glórias ao Senhor, graças a Deus. Encontraram? Também encontrei, mas eu gostaria que o irmão se colocasse em pé e faça a leitura bíblica, por favor, bem alto. Em pé, por gentileza. Quem achou pode ler, irmãos? Por isso, quando em oração pedirdes, creis que recebeis que será assim convosco. Enquanto estiver orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai para que vosso Pai celestial perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoais também, vosso Pai celestial não vos perdoai as vossas ofensas. Amém, irmãos? Como é que eu tenho que pedir, amados? Eu tenho que pedir, mas eu tenho que pedir como? É o sentimento que tem que me envolver na hora da oração? Com fé. Não adianta eu orar para agradar o pastor, não adianta eu orar para alguém me ver de joelho dobrado, né? Não adianta eu orar porque eu estou acostumado naquele horário. Eu vou clamar com fé, sem duvidar, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que duvida é como a onda do mar, que ela chega aqui e daqui a pouco ela já se foi, né? Foi embora. Eu tenho que orar com fé, sem duvidar, e a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer se a minha oração for assim. Tiago capítulo 1, depois de Deus, vem Tiago capítulo 1, versículo 5 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a tudo dá, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, como? Alguém achou aí? Versículo 6? Com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante ao vento do mar, que é levada pelo vento, lançado de um para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém, irmãos? Então, não adianta, irmãos, orar se eu não crer, se eu tiver dúvida no meu coração. O Senhor é tão maravilhoso, irmãos, que algumas vezes Ele nos induz a orar. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, alguns eu tenho certeza que sim, mas algumas vezes você não estava planejando orar, você estava fazendo outra coisa, e o Espírito começa a te inquietar, te incomodar. O Senhor me lembra agora, enquanto eu estava lendo essa referência bíblica, uma oportunidade. Nós estávamos morando em Mucajaí ainda, era noite, não tinha muito em Mucajaí, e eu estava passando roupa, e o Senhor
Nós falamos sobre isso na semana passada, que há vários tipos de oração. O que é uma oração intercessória? Que é aquela que me faz orar por outras pessoas. O Senhor me leva a orar por outras pessoas. Eu, Senhor, eu não sei quem é que está nesse carro, mas eu sei que o Senhor quer dar livramento. Eu sei que o Senhor me fazia orar. Aí quando veio calmaria no meu coração, veio paz no coração, eu senti que tinha cumprido a missão de interceder. Coloquei diante do altar, voltei a passar minha roupa. Demorou poucos minutos, o pastor Marinho chega de Boa Vista e ele disse: Márcia, tu não tem noção, incendiaram na estrada, houve um incêndio na estrada, e eu passei achando que eu não ia conseguir passar por aquele lugar, porque havia fogo de um lado e havia fogo do outro. Quando ele disse isso, eu disse: meu Deus. Eu disse: Pai, tu é muito lindo, tu é muito tremendo. Eu disse: meu bem, o Senhor te deu um grande livramento. E fui contar para ele o que havia acontecido. Entende, irmãos? Então, assim, ter intimidade com Deus não há preço, não há valor isso, não há dinheiro que pague. Quando você é alguém da intercessão, você se torna íntimo. E quando você se torna íntimo, Deus se sente na liberdade de visitar e conversar contigo e te usar, como ele fez, por exemplo, com Abraão. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor planejou destruir Sodoma, mas havia parentes de Abraão lá. O que Abraão, naquela conversa com Deus, o que era aquela conversa, irmãos? Era uma oração. Porque às vezes a gente não tem intimidade com Deus, às vezes nós somos bebê na fé, às vezes nós temos muito tempo com Deus, mas nós não temos maturidade espiritual ainda. Tiago também fala sobre isso, que tem alguns de nós que passamos anos na presença do Senhor e continuamos sendo meninos na fé. A Bíblia fala sobre isso. Então não tem maturidade espiritual para viver de voz de Deus. Ele diz a Bíblia Sagrada que o Senhor planejou fazer tal coisa, mas visitou Abraão. Por que ele visitou Abraão? Porque ele ia fazer alguma coisa que interessava para Abraão. Agora, irmãos, quantas vezes situações nos pegam de surpresa? Porque nós não oramos, porque nós não temos intimidade, Nós não temos intimidade, então eu nem sei o que fazer diante dessa situação. Ontem, já muito tarde, uma irmã mandou uma mensagem para mim, disse: missionária, me ajude em oração. Olha essa situação. Ela foi descrever a situação realmente complicada, Eu disse: filho, o que eu posso te dizer é que você vai ter que entrar nas regiões celestiais, se humilhar diante daquele que tem o poder para mudar essa situação. Porque tem situações, irmãos, que a força do nosso braço ela não consegue resolver, que a nossa conta bancária, por mais gorda que estiver, ela não será suficiente. Vamos precisar de ter intimidade com Ele, e ai de nós se não tivermos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Ana, na leitura que nós fizemos, a Bíblia Sagrada diz que agora ela está cantando louvores, mas houve um momento que Tiago também diz, você está alegre? Cante louvores, mas se você está aflito, o que você tem que fazer? Orar. Tiago já se ensinava isso, E houve um momento, irmãos, a Bíblia Sagrada me chamava a atenção, eu lendo com mais cuidado o capítulo anterior, que todas as vezes que Ana subia para orar, Penina ia atormentar Ana. Eu disse: Satanás, por que ele fazia isso, irmãos? Eu já testemunhei para os irmãos que aconteceu uma vez, que eu fui dobrar o joelho para orar, porque eu gosto de orar na sala de madrugada. Quando eu oro na madrugada, eu vou sempre para a sala. E uma carapana azul, e eu batia em nada, até que eu disse: o bicho está querendo atrapalhar a minha oração. Simplesmente não levantei a mão e disse: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Irmãos, foi automático. O carapanã, que foi usada pelo bicho, disse: eu vou ter que me retirar agora, vou ter que sair agora, porque irmãos, o mundo espiritual ele é real. Às vezes nós subestimamos o mundo espiritual. Olha para quem está do teu lado e pergunta assim: tu tens orado? Não precisa responder não, só perguntar: tu tens orado? Aí agora lembra para ele assim: escute, tem alguém que não deseja que você ore de jeito nenhum. Agora pergunta para ele: mas você é servo de quem? Porque lá em Romanos diz que nós somos servos daquele a quem nós obedecemos. Se eu sou servo de Deus, eu vou obedecer a quem? Glória a Deus. Amém. E o que a Bíblia fala? O Senhor Deus,
filhos obedecidos. Amém, irmãos? Agora é interessante pensar sobre isso também, irmãos. Escute. Existem algumas situações que podem nos impedir que a oração chegue. Eu posso dobrar o joelho, não pode acontecer. Eu dobrar o joelho, eu clamar ao Pai, em nome do Filho, eu não ser ouvido. Vamos ver algumas coisas. Provérbios 28:9. Vamos ver o que diz aí, Provérbios 28:9. Glória a Deus vivo. Provérbios 28:9. Vou pedir por gentileza ao irmão que encontrar, que se coloque em pé e faça essa leitura. Glória a Deus. Alguém encontrou já? Já encontrei aqui, mas eu não queria ler não. Queria que alguém da igreja lesse por gentileza. Quem desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ontem me chamava a atenção, irmãos, eu meditava com os irmãos, nessa leitura bíblica que eu citei para os irmãos, que diz a Bíblia Sagrada que o Senhor diz que bem-aventurado aquele homem a quem, quando o Senhor chegar, achar fazendo assim. Conhece essa referência bíblica? Bem-aventurado o homem que, quando o Senhor chegar, achar fazendo assim. Aí ontem a gente meditando em Lucas, quando o Senhor diz para Pedro, lança, vai lá no profundo e lança a tua rede do outro lado. Pedro disse, ó Senhor, trabalhei a noite toda, não pesquei nada, mas pela tua palavra eu vou fazer. Aí a Bíblia Sagrada diz que Pedro fazendo assim, lançou a rede e veio uma multidão de peixes. Fazendo assim o que, irmãos? Ouvindo a voz do Senhor e obedecendo. As crianças que estão aqui, Rebeca, já tem idade de ouvir observar a palavra de Deus. Eu usar uma direção, eu vou fazer exatamente como o Senhor mandou. Eu vou obedecer, porque existem normas. Tem muita gente pregando que Deus é amor, e Deus é amor, e Deus é amor, e Ele realmente é amor. Mas se eu andar em desobediência, eu vou sofrer as consequências das minhas atitudes. A Bíblia Sagrada é muito clara com relação ao juízo de Deus. Com relação ao juízo de Deus, irmãos. Eu estava vendo uma pregação maravilhosa nos Estados Unidos, um varão pregando em praça pública, e chegou uma muçulmana e disse: o que você está dizendo? Que eu, como eu sou muçulmana, eu não vou para o céu? Ele disse: eu estou dizendo que Jesus é o caminho que leva ao céu, e se Jesus não é o Senhor muçulmano, então consequentemente ele não vai para o céu. Ele não vai para o céu. Então você está julgando, e ele usou uma série de referências bíblicas sobre o que é julgar, irmãos. Anunciar a palavra de Deus, muitas vezes o Evangelho é uma palavra dura. É ou não é? Eu cheguei a Cristo com uma palavra dura. O Senhor disse claramente para mim: olha, irmãos, eu nem o conhecia ainda. E o Senhor teve que usar uma palavra dura para eu me converter. O Senhor disse: te conheço, tenho visto que tu tem planejado deixar o teu marido 24 horas por dia. Quem deu o teu marido fui eu, Senhor. Se tu deixá-lo, tu desce o abismo. É boa essa palavra, irmã Sandra? Para quem está começando e não convertido? Mas eu precisava, irmãos, porque quem não conhece a minha necessidade é Ele, não é você. Aleluia. Deus, ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, Ele nos conhece. Olha para quem está do teu lado, quando o profeta diz: Deus, Ele te conhece. Deus, Ele conhece a tua necessidade. Ele é muito tremendo, esse Deus, irmãos. Ele é muito
amava a lei de Deus. Ele tinha prazer na lei de Deus. Imagina isso, irmãos. Uma coisa é ter prazer em cantar, em louvar. É bom louvar? É maravilhoso. Tem louvores que falam no nosso coração. Mas na lei, muitas vezes a gente se importa todo dia porque não quer. Porque tem que dizer, renunciar ao eu, né? Às vezes a gente tem que renunciar a nossa vontade. Às vezes para cumprir a palavra, às vezes nós temos que abrir mão de planos. Às vezes a gente tem que rejeitar sonhos. Porque às vezes são contrários, né, irmãos? A palavra às vezes ela vem de frente. Aí a Bíblia Sagrada vem dizer, em Provérbios, que foi lido agora pelo Kelvin, que se eu não me sujeitar até a minha oração, vai ser o quê? Dominado. Ou seja, se eu sou desobediente, estou perdendo tempo orando. E minha oração não está sendo ouvida. João 9,31, por gentileza. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Glórias ao Senhor Jesus. Graças a Deus. O pastor já está soprando aí, fique quietinho. 9,31. Quem achou pode ler por gentileza, menos o pastor. O pastor vai ficar só assistindo, ele sabe tudo decorar os versículos. Glória a Deus, graças a Deus, pelo nosso pastor. É conhecido, esse é bastante conhecido, né, irmãos? Alguém, por gentileza? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém temer a Deus, praticar a sua vontade, este atende. Amém? Eu ando do meu jeito, eu faço o que eu quero, né? E eu faço as minhas orações. A luz do Evangelho está sendo ouvida, irmãos? A luz do Evangelho, a gente lamenta dizer, né? Mas não é ouvido. Agora, o maravilhoso do Senhor Jesus é que em 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito lindo esse Deus, né, irmãos? Eu estou em pecado, estou em transgressão. O Senhor me lembra agora, por exemplo, Manassés, né? Manassés era filho de... Me lembra o nome do rei, meu bem? Ezequias, filho do rei Ezequias. Diz a Bíblia Sagrada que ele foi um rei tão mau, tão perverso, embora o seu pai fosse um homem de Deus, né? Diz a Bíblia Sagrada que ele foi um homem que matou o profeta Isaías, cegou o profeta ao meio, de tão terrível que ele foi. Mas o Senhor permitiu que ele fosse levado em cativeiro, que ele passou por humilhação, por sofrimento, por dor, e lá no cativeiro, lá no sofrimento, lá na dor, diz a Bíblia Sagrada, irmão, que ele se humilhou diante do Deus do Pai dele, e clamou ao Deus de Israel, e o Senhor ouviu o seu clamor, perdoou os seus pecados, o arrancou de lá e o restaurou. Que Deus tão tremendo, irmãos! Como o Senhor é maravilhoso! É por isso que a Bíblia Sagrada diz, no livro do profeta Isaías também, que a mão dele não está encolhida e nem o seu ouvido fechado, né? Ou seja, é desejo de Deus ouvir o nosso clamor, é desejo de Deus atender a nossa oração, é desejo de Deus se revelar a nós. Que outras coisas também impedem a nossa oração? Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vamos ver outra situação, irmãos, que impedem também das nossas orações serem ouvidas. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Marcos 11, versículos 25 e 26. Glória a Deus. Tem um testemunho que me chamou muita atenção ontem. Quero compartilhar com os irmãos já. Glória a Deus. Alguém pode ler, por gentileza, para mim? Enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está nos céus não perdoará as ofensas de vocês. Os irmãos entenderam? A falta de perdão faz com que um obstáculo enorme surja entre mim e o meu Deus.
Ele quer agir em meu favor, mas ele age por meio de princípios. E por ele agir por meio de princípios, ele diz: eu não tenho como atender essa oração, porque infelizmente ela está sendo interrompida pela mágoa, pelo ressentimento, pela cólera, pela ira, né? A falta de perdão impede que a minha oração seja ouvida. Irmãos, é algo tão sério. Isso é uma outra mensagem, né? Nós já temos aprendido tanto com o Senhor. Depois que eu me converti mesmo ao Senhor, e a oração ela tem o poder de fazer isso, né? O Senhor vai se revelando, vai nos acrescentando e vai nos modelando. A oração ela é tremenda, é maravilhosa, né? Que eu entendi o seguinte, irmãos: quando eu conheci o Senhor, eu tinha uma vida muito errada antes de conhecer o Senhor. E o Senhor nunca me acusou de nenhuma das minhas falhas. No dia que eu conheci o Senhor, irmãos, tinha tanta coisa errada na minha vida. E o Senhor, eu percebi que era Deus falando comigo, mas eu não sabia ainda que Deus podia falar, porque, né, eu conheci o Senhor. Mas, meu Deus, essa mulher está contando a minha vida, mas ela nem me conhece, né? Não conhecia ainda esse mistério, né? Eu ia para a igreja batista tradicional, que não conhece essas coisas, né? E eu disse: essa mulher não me conhece, mas ela está contando a minha vida toda, mas assim, com restrição. Muita coisa, irmãos, não foi contada ali, porque Deus nunca nos expõe, né? Ele não me acusou, né? Ele não lembrou meu pecado, né? A Bíblia Sagrada diz que, por exemplo, Moisés matou um egípcio. Não foi assim? Os irmãos conhecem a Bíblia, matou um egípcio. Mas em algum momento os irmãos veem na Bíblia Sagrada o Senhor chamando ele de assassino. Como é que ele é chamado na Bíblia, irmãos? Como é que nós conhecemos Moisés? O homem mais manso. O homem mais manso da terra. É assim que é conhecido. Aí nós vemos Davi. Quando foi que Deus olhou para Davi e disse que faz um adúltero? Vocês ouviram o Senhor falando, chamando Davi de adúltero? Como é que Davi é conhecido, irmãos? Um homem conforme o coração de Deus. Porque tanto um quanto o outro pecaram, falharam, mas se arrependeram, se humilharam. O Senhor perdoou e o Senhor restaurou. Aí, irmãos, eu aprendi muito com o Senhor nesse momento, porque eu disse: Senhor, se o Senhor me lembrou os meus pecados, como é que eu vou estar acusando quem está me ferindo, quem está me machucando? Quem sou eu? Transgressões muito maiores eu cometi contra ti e o Senhor me perdoou. Por que eu não vou perdoar o fulano? Por que eu não vou perdoar a ciclana? Se eu falhei, por que o fulano não vai falhar? Por que a ciclana não vai falhar? Todos nós somos sujeitos a falhar, irmãos. E diz a Bíblia Sagrada que a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E sabe o que eu aprendo com o Senhor, irmãos? Que Deus permite algumas situações assim, que nos ferem, que nos machucam, só para tratar conosco. Só para tratar. E se eu entender e eu me sujeitar, eu saio da situação com uma ciclinha a mais aqui no exército do Deus Altíssimo, né, irmãos? Um patamar a mais. Então não deixe que mágoa, ressentimento interfira no seu relacionamento com Deus. E para concluir, 1 Pedro 3,7, estou no meu horário. 1 Pedro 3,7, uma referência muito meditada, muito falada da igreja, né? Glórias ao Senhor Jesus. O pastor já está citando aí, né? Tu queres que eu deixe de citar? 1 Pedro 3,7. Quem achar, por gentileza? Glória ao Rei. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais caro, mas sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejais impedidos nas vossas orações. Viu? Maridos? Por isso que eu perguntei, né? Tu quer me meditar? Eu vou deixar. Viu, irmãos? Coabitai com ela, sabendo que ela é vaso mais frágil, cuidando com muito zelo, né, irmãos? Aleluia, não deixando que o relacionamento conjugal, os problemas do relacionamento conjugal interfira no teu relacionamento com Deus. Porque, irmãos, coisa boa é orar. Coisa boa é entrar na presença do Senhor. Quando nós entramos na presença do Senhor, irmão, ali, nós sentimos o cheiro dele.
Ele se converteu, aí ele foi contar, né? Ele era casado com uma mulher de oração. E ele era ímpio, cometia muitas iniquidades. E essa mulher chegou da casa do Senhor, fazendo as coisas, e ele começou a discutir com ela, e ela lá calada na dela, né? E ele foi lá e agrediu, deu três tapas na cara dela, ele contando, né? Deu 3 tapas, pá, e pá, que ela caiu no chão. Ela não reagiu como uma boa mulher, uma mulher sábia, ela ficou quietinha. Já imagina. E aí, irmãos, ele sai, vai aprontar, né? Eu sei que ele foi para um assalto, junto com outros que cometeram um assalto. E nesse assalto ele foi pego, em outra cidade já, está em outra cidade, ele foi pego. E a polícia chegou, abordou, pegou eles, né, em flagrante, jogou na parede, o soldado, né, chegou, jogou na parede, prendeu as mãos, algema, olhou bem fixo no olho dele e deu o primeiro tapa, pá. E quando deu o primeiro tapa, ele olhou com a cara de brava para o policial e disse: rapaz, tu não sabe o que tu está fazendo, tu está mexendo com o homem. Aí o policial olhou bem fixo nele e deu o segundo tapa, pá. E ele disse: cara, tu tem coragem, porque tu está mexendo com o homem. E daqui a pouco ele dá o terceiro. Quando ele dá o terceiro, ele deu o terceiro, ele caiu. O soldado levanta e diz: assim diz o Senhor, nunca mais toque na minha serva. Assim diz o Senhor, nunca mais toque na minha serva. Ele disse: irmãos, eu caí agora, mas foi de joelho. Ele testemunhando. Caí foi de joelho chorando. Desde aquele dia eu tive encontro com o Senhor Jesus. Estou aqui pregando o Evangelho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Intimidade, irmãos. Ele julga as nossas causas, ele entra nas nossas pelejas, né? Os olhos do Senhor não estão fechados, não, ele está vendo tudo. Amém? Então, igreja, nós renovemos a nossa aliança com o Senhor nessa noite, né? E digamos: Senhor, eu preciso te buscar mais. Nós esforcemos, irmãos, não é fácil orar. Até porque, quando nós oramos, nós estamos lutando no mundo espiritual contra o diabo que não quer. Porque a Bíblia Sagrada diz que a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Nós estamos lutando contra a nossa carne. A nossa carne não quer, a nossa carne quer ficar deitada, a nossa carne quer descansar, a nossa carne quer passear, né, irmãos? Aleluia. Nós vamos estar em guerra, mas se você lutar e prevalecer, você vai conquistar coisas gloriosas. Amém? Como a igreja se colocar em pé, o pastor da igreja vai estar orando por nós, pela sua igreja.